Olá, boa tarde. Começando mais uma Bad Business, hoje para falar sobre liderança consciente. Deixa eu mandar para Fernanda Andrade. Vai conversar com a gente hoje. Oi, Olá, Paula. Tudo bem? certo? Vamos para mais uma live. Vamos lá. Chamando a Fernanda aqui, só um minutinho. Postos. Ai, o Insta dela não está aparecendo aqui para mim. Fernanda Andrade, né? Uhum. Ué, não está aparecendo. Vamos de novo. Ah, agora sim. Convite enviado. Pronto, ela aí. Oi, Olá! Fê. Olá, gurias! Que bom estar aqui. Prazer é nosso. Tudo bem, Ah, Fernanda? tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, amei. A gente fica feliz de, enfim, de tu aceitar o nosso convite para falar de um tema tão legal que é liderança consciente. Tu que é mentora, Sim. consultora nessa área. Se tu Isso, pudesse exatamente. iniciar, assim, nos explicando um pouquinho o que que é, na prática, uma liderança consciente, Claro. como é que isso funciona. Bom, a liderança consciente, ela prioriza, é um estilo de liderança, né, que vem sendo muito difundido nos últimos anos. Eu conheci esse termo liderança consciente através da entidade do capitalismo consciente, né, que o professor Fabiano Gomes, que já esteve aqui nas lives com vocês, né, que ele trouxe muito isso dentro da nossa equipe, enquanto instrutores do The Rose Method. Mas ele é um estilo de liderança que prioriza principalmente a presença e a autoconsciência, para que dessa forma o líder consiga se tornar realmente alguém autorresponsável e coerente, principalmente coerente entre o seu discurso e a energia que ele coloca, as ações que ele emprega. Então, agir com consciência é a base fundamental é, é, aí de uma liderança consciente, né? Com presença e com consciência. E, E essa consciência, né, que fica meio redundante, liderança consciente com consciência, né? Essa consciência que eu traduzo ela realmente com clareza e com autorresponsabilidade. e, enfim, tá me parecendo, até combinando um pouquinho com o que o Fabiano conversou com a gente, que autoconhecimento me parece o ponto de partida para a aplicação dessa liderança, né? Sim, autoconhecimento ele é o ponto de partida para qualquer coisa, né, na vida, assim. É importante as pessoas, é importante a gente se preocupar sempre em nos conhecermos de verdade. Ao longo da vida, nós somos expostos a vários é, tipos de pensamento, culturas, é, é, modelos de sociedade, tudo isso vai nos moldando, vai nos formando, vai criando aí algumas, eu brinco até dizendo, vai criando algumas cascas em nós que muitas vezes acreditamos ser a nossa verdade, a nossa realidade, exatamente aquilo que nós somos, e na verdade só foi uma influência externa que acabamos levando como verdade absoluta. Então, quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós entendemos realmente assim, o que nos molda, o que nos moldou e se isso faz sentido permanecer na nossa existência para o futuro, né? Não é uma questão de resolver problemas ou de tenho problemas, tem que. Não, é uma questão de quem eu quero ser daqui para frente, o que faz sentido de verdade daqui para frente e como eu quero agir a partir daí. É. E também pensando na lógica de, assim, trazendo para a questão do empreendedorismo, né? Quais resultados eu quero obter? Eu queria te ouvir um pouquinho, Fê, sobre como essa tua mentoria e como esse processo de desenvolvimento de uma liderança consciente impacta no resultado dos negócios. Porque no fim do dia a gente sabe que o que o empreendedor quer é otimizar resultado. Então a gente Sim. tem que fazer, né, estímulos de dados, como isso realmente vai melhorar a minha lucratividade, meu faturamento, como que isso vai impactar. Infelizmente eu trabalho numa área em que ela é muito
ela não é uma área... eu não consigo mensurar com dados claros, né? Não posso te afirmar, te dizer assim, se você fizer uma mentoria comigo, se tornar um líder consciente, suas vendas irão aumentar em 30%. Não existe esse dado e quem promete isso tá mentindo, que não existe. Por quê? Primeiro, uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados esse é um trabalho de troca. É uma relação 50-50. Dos meus 50%, eu garanto 100%. Agora, tu tem que garantir os teus 100% nos teus 50%. Então, e a gente sabe que isso muitas vezes é uma questão... Existem algumas travas, né? Existem alguns sabotadores que te impedem de avançar muitas vezes nos projetos. Então, quando a gente treina essa questão do autoconhecimento, essa questão da inteligência emocional dentro de uma liderança, o que a gente traz principalmente é uma clareza. Uma coisa que eu costumo dizer sempre para os meus liderados, para os meus mentorados ansiedade e desespero nunca foram bons conselheiros. Então, quanto mais tu tem essa estabilidade emocional e essa clareza do que essa tua reação ela está sendo embasada pelo desespero ou pelo fato, né? Então, quanto mais clareza e estabilidade emocional tu tem, as tuas decisões se tornam mais estáveis. Com isso, as tuas relações se tornam mais estáveis. Relações estáveis, decisões estáveis, a tendência do negócio é Com realmente certeza. ficar mais estável, né? E Com a partir certeza. daí, tu ter clareza de tomadas de decisão, clareza de novas parcerias, clareza de quem tu é e quais são os teus limites dentro de uma relação. Isso daí é ouro para quem trabalha com outros, gerar resultado a partir dessas relações, né? Bacana. E dentro dessa, não sei se eu posso chamar de metodologia, tu tem algum ferramental? Como é que funciona? Como é que funciona Sim, assim, a o meu estrutura? processo. Exato. Uhum. Bom, todo o processo de autoconhecimento, ele começa através de ti, né? Do teu olhar para ti mesmo. Mas não adianta tu querer estabilizar ou tu querer conhecer bem a tua mente, os teus pensamentos, se tu nem conhece o teu corpo. Então eu costumo dizer que tudo começa pelo corpo. Tudo começa pelo treinamento que trabalha o teu corpo. Eu sou instrutora do The Rose Method, que é um método de desenvolvimento humano existente há mais de 60 anos no mercado, um método brasileiro. Muitas pessoas me perguntam, é americana, é The Rose? Não, é The Rose e é brasileira. Que é um método que une filosofias muito ancestrais, antigas, que trabalham justamente isso, essa combinação, essa interação entre corpo e mente. E onde a gente trabalha o equilíbrio entre corpo e mente é onde a gente conquista realmente resultados melhores. Então, todo o meu trabalho começa a partir do corpo, a partir desse olhar, desse entendimento de que quanto mais eu tenho o meu corpo estável, eu treino o meu corpo para ele estar forte, estável, eu consigo também ativar a minha mente para que esteja dessa forma e com isso o meu comportamento e os meus resultados passam a ser diferentes. Então tudo começa por aí. Só que não adianta tu aumentar a potência, tu aumentar a estabilidade e a pessoa não saber exatamente o que fazer com aquilo, né? Então aí entra o trabalho da mentoria, que é onde eu encaminho, então a gente estrutura, cria a base, faz a fundação e a partir dessa fundação sólida a gente cria então os pilares, cria o desenvolvimento da pessoa, eu segmento essa energia, esse aumento de potência para aquilo que ela realmente quer. Eu vou aparando aquelas arestas que ainda ficam, né, de rotina, criação de uma rotina saudável, observação de mentalidade, o que pode estar atrapalhando dentro daquela mentalidade da pessoa, a criação de novas relações, como conduzir novas relações, a questão de ser mais humano nas relações com os funcionários, com as parcerias, a questão de ser estratégico, né, de estabelecer parcerias estratégicas e não só parcerias humanas, humanitárias. Muito líder confunde, né, ser um líder humano com um líder que permite tudo, que dá tudo, que é permissivo, e não tem nada a ver com isso. Muitas vezes uma demissão ou um não é muito mais humano do que um sim. E saber e trazer essa ferramenta, esse conhecimento para o líder, deixar que ele tenha a resposta exata para o problema que ele tem. E eu costumo dizer que o trabalho de mentoria, ele é um acelerador de resultados. A combinação das aulas, das práticas de meditação, de yoga,
com a mentoria é um acelerador de resultados, porque a gente trabalha na potência, a gente aumenta aquela potência, aumenta aquela vitalidade, trabalha naquele equilíbrio, e a mentoria ela vem para te direcionar para o caminho que tu busca de fato. Né? Tu não precisa... Esses dias eu estava conversando com um líder e ele disse, nossa, se eu te conhecesse antes, eu não teria gasto os 20 mil reais que eu gastei ano passado em cursos na internet. E eu disse, porque os cursos são bons, não dá para dizer que é ruim fazer um curso. Só que muitas vezes tu tem um problema e tu precisa fazer um curso, sei lá de quantas horas, sei lá de quantos reais, para lá no final talvez vir a solução. E nem sempre tu está disposto a fazer aquele curso, tu está disposto a fazer aquilo tudo que é passado, né? E com um mentor do teu lado, além de saber o que tem que ser feito, é a garantia de que alguém está ali para te fazer aquilo. Porque esse é o trabalho do mentor, né? Conduzir a ação daquele líder, né? Sim, porque nada basta tu ter toda uma consciência, identificar e não mudar o teu comportamento. E essa é muitas vezes a etapa mais difícil, né? E pela tua experiência, Fernanda, quais são os principais desafios que os líderes atuais estão enfrentando? E por que que a São... liderança consciente hoje ela tem Uhum, essa matemática é bem relevante, né? A gente tem claro. movimentos fortes hoje no Brasil tratando desse tema, muitas pessoas buscando escolas de yoga, buscando uma presença. Enfim, por que que tu acha que tem esse movimento tão forte? Sabe, Bianca, eu acredito que exista uma saturação grande hoje do ser humano. O ser humano está saturado. É muita informação, é muita demanda, é muita coisa para resolver, é muita gente para atender. Então, existe uma certa saturação de muitas coisas, de muitos estímulos. E Sim, quando a gente tem muitos estímulos e não sabe exatamente o que fazer com tudo isso, se torna uma grande obesidade mental. Eu chamo isso de obesidade mental, sim, né? Tu entra na internet hoje, tu tem informação sobre tudo, tá? Mas eu faço o que exatamente com essa informação? E dentro de um mundo da liderança, do mundo do empreendedorismo, tu tem também adversidades cada vez maiores acontecendo, né? Tu tem um mercado que é oscilante, tu tem a questão agora da Gen Z, né? Da geração Z, que é desafiadora para se liderar essa geração, porque ela busca outras coisas, ela já não busca mais crescer financeiramente na vida ou ter bens materiais, que era o que a gente sabia lidar até então, né? Eu da minha geração millennial, né? Mas ela está buscando outra coisa, está buscando qualidade de vida, está buscando propósito, coisas que nós, a nossa geração, ouviu falar, mas a gente não foi criado para isso. E eles já nasceram dentro desse mundo. Então eu vejo que há uma saturação grande, é como uma panela de pressão. Eu vejo que os líderes hoje eles estão dentro de uma panela de pressão que eles não sabem exatamente o que fazer para escoar um pouco dessa pressão. E essa pressão ela não está funcionando direitinho, né? Ela não está fazendo o aham, barulhinho ali que tem que fazer. E esse trabalho com a meditação, com o yoga, com a mentoria, até mesmo com as terapias, né? Ele é uma forma de tu entender como que tu faz para que essa panela de pressão, ela vai continuar ali na pressão. O mundo não vai parar de girar para que tu possa descansar. Né? Tu tá ali saturado e as coisas vão continuar acontecendo, assim, tipo, dane-se se você tá aham. cansado, né? A questão não é, hoje a gente usa o autocuidado, e essa palavra tem sido usada bastante, né? Mas a gente usa o autocuidado como se fosse uma ferramenta de cura para uma ferida. E, na verdade, o autocuidado ele é uma ferramenta de prevenção dessa ferida. Assim como a própria saúde mental, que hoje tem, com o advento da NR1, né? As empresas hoje, todas as empresas buscam aí pessoas para tratar da saúde mental. E aí, esses dias eu fui fazer uma palestra numa empresa e eles me perguntaram assim, e tu atua com saúde mental? Eu digo, sim, eu atuo. Ah, mas tu é psicóloga? Eu digo, não. Eu não atuo com o problema, eu atuo com a prevenção. Eu trabalho para que tu te torne alguém resiliente o suficiente, para que tu te torne alguém eficiente e forte o suficiente para, se tiver uma situação adversa, que tu saiba como lidar com essa situação ou que o respingo dela seja de menor impacto possível para ti. Sim, Então, hoje porque eu tu vejo tem que existe musculatura para tem que aguentar. ter musculatura. E não é só, isso não é só mental, é musculatura física mesmo. Todo o processo de mudança, de transformação precisa de força física. Tu não consegue fazer uma mudança, eu vou agora me concentrar no meu trabalho aqui, né? Estou lendo aqui uma
uma petição, tô lendo aqui um contrato, eu vou me concentrar. Só que tu tá com uma tremenda dor de dente. Cara, é impossível. Tu faz um esforço, tu vai fazer aquele esforço, tu até vai tirar algum proveito, mas realmente conseguir dar os teus 100% naquilo ali vai ser muito difícil, porque o teu corpo não está estável. Então, por isso que essa questão, ter musculatura para isso. Então, hoje eu acho que o grande problema é esse, as lideranças estão muito saturadas de muita coisa e é preciso entender como que eu faço, não para equilibrar, porque equilibrar a gente acredita que eu, né, vejo que as coisas têm que estar no mesmo tamanho, tem que ter uma linha reta, né? Eu trabalho muito com harmonizar. Como que a gente harmoniza todas as áreas da nossa vida para que elas funcionem junto, de maneira que te leve ao resultado que tu busca. Que tu não tira o papel de mãe quando tu vai trabalhar. E tu não tira o papel de advogada quando tu chega em casa. Agora, como que a gente harmoniza tudo isso, né? Então, o meu trabalho é principalmente esse, assim, trabalhar nessa harmonização. E a liderança consciente, ela vem muito com esse olhar. Como que a gente harmoniza todas essas diversidades de pessoas, de processos, de situações, para que a gente tenha o melhor resultado possível em cima disso. E eu acho que o empreendedorismo também, né, Fê, ele vem acompanhado de muito ruído. Cada vez mais com essa quantidade de informação que o empreendedor recebe, acaba gerando um ruído que o empreendedor sozinho às vezes não sabe depurar. E às vezes eu vejo que o empresário pode tá enfrentando problemas que na verdade ele nem tem dentro do negócio dele, mas ele vê outras pessoas enfrentando, outros empresários enfrentando, ele acha Sim. também. Por exemplo, eu tenho problema porque eu ainda não coloquei inteligência artificial dentro do meu negócio. Mas será que o negócio tem perfil realmente para implementar a inteligência artificial? Será que nesse momento ele vai ser beneficiado com isso? Então, me parece Exatamente. que a mentoria ajuda a depurar isso, né? Do que realmente é problema, para que o empreendedor tenha consciência do que ele precisa focar. Porque estímulos externos vão ter o tempo inteiro, né? Sim. E até mesmo empreender virou uma certa moda bonita, né? Nos últimos tempos, assim. Virou uma necessidade. Depois, vejo muito depois da pandemia, depois da questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, virou uma necessidade, né, de se empreender, porque não tenho de onde tirar, então deixa eu fazer o meu negócio aqui, né, deixa eu fazer o que eu sei fazer para ganhar o sustento da família. E aonde a gente começa a empreender pelo sustento, que é a minha fala sobre a ansiedade e o desespero, né? Onde a gente toma decisões com base na ansiedade e no desespero, a gente acaba perdendo partes importantes desse processo. Então, por exemplo, tem clientes que chegam para mim, alguns empreendedores que chegam para mim, que eles não fazem o básico. Eles não fazem, por exemplo, uma gestão de estoque. Eles não fazem, por exemplo, uma gestão financeira. E por mais que o meu trabalho não seja fazer a gestão de estoque, não seja olhar aquilo ali, como que eu vou dizer para a pessoa, né? Não, olha só, tu precisa trabalhar a tua gestão emocional se ele está com um rombo no caixa dele gigantesco. Então eu tenho que entrar pela dor do cara, eu tenho que olhar para aquele negócio, eu tenho que. E a minha experiência de mais de 15 anos dentro da área de negócios me permite fazer isso, né? Que eu venho da área de indústria, de serviços e tudo mais. Então, eu entro naquele negócio dele, entendo que aquele negócio, que aquele caixa dele não está bem feito, que ele não está fazendo uma gestão financeira que vai sustentá-lo por muito tempo, ou que ele não tem um modelo de negócio porque a gente falou da inteligência artificial, tem modelos de negócio que não precisam de inteligência artificial. Não faz sentido tu ter inteligência artificial. Então, falta esse entendimento exatamente assim, o que é empreender? Então, eu vejo por esses dois lados. Hoje tem muita informação, como tu disseste, que faz com que as pessoas criem uma ansiedade, né? Tipo, eu tenho que ter, eu tenho que fazer porque eu vi que fulano fez e ciclano faz e tá cheio de gente e tudo assim. Existe o empreender de vitrine também, né? Muita gente empreende na vitrine, mostrando coisas no Instagram ou falando sobre o seu negócio e, na verdade, quem sustenta aquele negócio é talvez o cônjuge que está em casa e que tem um salário, que tem um emprego fixo, que é CLT e tudo. Olha, eu tô cheio de estrelas, gente. Olha que maravilha. Isso, a minha fala foi tão boa que se encheu de estrelas. Então é importante a gente saber separar realmente isso. Isso é uma coisa que eu trago muita clareza, principalmente para empreendedores, né? Quando eles vêm trabalhar comigo, trazer esse choque de realidade para o empreendedor é muito importante. É fundamental para o sustento daquele negócio dele.
E eu sempre digo para ele assim, olha, eu vou te dizer sempre a verdade. E se em algum momento eu extrapolar um pouco, tu me avisa que eu dou uma amenizada. Mas eu não posso ser aqui para te tratar como um filho. Eu tenho que te tratar como o adulto, com a responsabilidade de adulto que tu tem que ter sobre o teu negócio, né? Então, é importante trazer essa clareza. E eu preciso ter essa clareza sobre negócios também, né? E sobre olhar para aquele humano e entender que aquele humano não é só a gestão emocional dele, que a gestão emocional dele precisa vir junto com a gestão daquele financeiro dele. Senão, não tem. Eu posso ser a melhor estratégia, a melhor mentora em inteligência emocional, que enquanto ele não tiver com esse furo dele, com essa dor dele sanada, ele nunca vai me dar atenção e não vai fazer o que ele tem que fazer. Sim. Esse ponto que tu trouxe dessa uma certa confusão até que as pessoas fazem entre ter uma gestão, uma liderança humana versus humanitária, assim, até que, pô, como é que tu traduz o humano dentro de um ambiente de necessidade de cumprimento de metas agressivo, de cumprimento de carga horária, efetivamente, assim, como é que se traduz esse tipo de liderança dentro de ambientes de alta performance? O primeiro ponto que eu vejo que acontece hoje nas empresas é que quando começou esse movimento de humanização dentro das empresas, se confundiu muito humanização com essa coisa de se proteger as pessoas e que não se pode falar nada para as pessoas e que as pessoas são. É como se fosse tudo um bando de criança, assim, né? Ai, coitadinha da criança, não posso, né? Aquela coisa. E isso gerou uma imaturidade profissional muito grande. E hoje eu entendo que o movimento da liderança consciente ele vem para trazer, inclusive, essa maturidade profissional dentro das empresas, não só para o líder. Não é só o líder que precisa trabalhar esse comportamento para ser mais humano, mas o colaborador também precisa ser trabalhado nesse sentido de maturidade e de entender que se eu te cobro por um projeto que tu tinha que ter me entregue hoje e não me entregou, e se eu te cobro por isso, isso não é assédio. E eu tenho que te dizer isso. Só que muitas vezes as empresas, o colaborador ele não escuta da empresa. Quando tem alguém de fora, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu atuo como mentora da empresa. E em alguns momentos, esses colaboradores que estão ali num nível subindo para a liderança já, eles chegam com dúvidas para mim, que eles questionam se a ação da empresa está certa. Então, o meu papel como mentora é fazer com que eles pensem a respeito sobre isso. É dizer assim, tá, mas esse case que eu trouxe, esse exemplo que eu trouxe, foi um case realmente real. Assim, a pessoa chegou, eu sofri assédio moral. Eu disse, tá bom, então vamos lá, me conte mais sobre essa história. E ele me disse, não, é porque eu tinha um projeto para entregar, e aí o meu chefe, 3 dias antes, me perguntou do projeto, eu disse para ele que estava em andamento, mas ele me perguntou, e aí no dia do projeto eu não consegui entregar, e ele me questionou, e aí ele me disse que isso não estava certo, que eu precisava entregar, que era um projeto importante, coisa e tal. E aí eu questionei a forma, né, que esse chefe fez, e ele me disse que foi, né, uma forma mais, realmente, né, estava esperando, não, a gente fica, né, mais. E aí eu perguntei para ele quantas vezes isso acontecia. E ele disse, não, foi a única vez. Eu disse, bom, para começar, para ser assédio, tem que ser algo recorrente, né? E aí ele me falou vários aspectos que não se caracterizavam legalmente como um assédio. Mas o meu papel foi trazer para ele a clareza de que ele tem uma responsabilidade com a empresa. Que a empresa ela não é uma entidade que beneficia, né? Uma entidade humanitária que está ali para dar e servir ao funcionário. Não, é uma troca, é uma relação de troca. Olha, a gente acorda a nossa relação aqui, eu venho aqui participar com vocês da live, vocês abrem a live para mim, acordamos isso, cumprimos o nosso papel, ótimo, daqui a pouco, tchau, acabamos. Mas e é isso, é uma relação que precisa ser alinhada. Então, hoje eu vejo que o papel da liderança, além de ser uma liderança para que ela gere resultado que precisa ser gerado, ela precisa ser uma liderança educativa. Sabemos que educar vem muito pelo exemplo. Então, um bom líder é aquele líder que sabe também ser um bom liderado. Então, ele tem que vir trazendo esse exemplo de que ele também é alguém responsável, que ele também é alguém que se autorresponsabiliza, alguém também que se mantém estável. Por isso, a autoconsciência é tão importante.
para que ele possa dizer, para que ele possa servir de exemplo para aquele liderado e para que ele possa ter o poder de cobrança sobre aquilo ali. Só que os acordos, eles têm que ser claros. Isso é irrefutável, assim. Qualquer acordo para qualquer relação, a gente precisa ter acordos claros, e quando não estão claros, a gente precisa questionar, olha, o que ficou faltando nesse nosso diálogo aqui que fez com que tu não entendesse que era assim que eu queria? E trazer isso, né? Eu brinco dizendo que enquanto líder em grandes empresas, eu sempre dava 3 oportunidades, né? Na verdade, dava 2 e a terceira era sempre um basta, né? Então, a primeira vez eu sentava, eu explicava didaticamente tudo que eu precisava, a primeira ocorrência de situação que não estava legal. Na segunda, eu já questionava mais e dizia, olha, já dava uma puxada um pouco mais séria. E agora a terceira, para mim, era realmente, olha, vamos nos desligar, ou vou te colocar em outra área, vamos explorar outras possibilidades, porque... e isso também é uma outra situação que hoje eu vejo nas empresas. As empresas têm muito medo de demitir. Elas têm medo de transferir a pessoa para outra área, e às vezes tu contratou uma pessoa para uma área que ali não é o melhor lugar para ela. Esse olhar também é importante, saber se aquele funcionário, aquele colaborador, se ele está realmente num ambiente que explore bem ele, explore no sentido de promover ele, que ele use o máximo do potencial dele, né? Então eu vejo que não existe uma fórmula mágica, existe realmente uma relação de observação, e para isso precisa presença. Por isso que estar cada vez mais consciente, ter uma liderança consciente é cada vez mais fundamental. Que é para tu entender que, neste caso, a gente resolve deste problema. Mas naquele caso, a gente resolve de outro problema. Então, e ter essa disposição em fazer isso, porque isso é cansativo, né? Para um líder que tem ali na sua alçada 15, 20 pessoas, isso é muito cansativo. E ter essa disposição exige o quê? Exige que você esteja fisicamente muito bem. Exige que você esteja emocionalmente e mentalmente muito bem. Por isso, tudo começa com o físico. Para que você consiga fazer essa gestão consciente e essa gestão de pessoas de maneira humanizada. Te ouvindo falar, né, Fê, a gente pensa muito que a empresa ela é um organismo vivo. E fiz muitos links da forma como a gente trabalha aqui no escritório. Porque falou muito em diagnóstico individual, que tem que ter uma visão. Não adianta só tu focar no CEO, no dono da empresa, não pensar nos demais liderados ou nas influências externas e ter esse foco de poder entender e ingressar na parte que é financeira, por exemplo, que é muito a forma como a gente acredita e trabalha nos nossos clientes, né? Que às vezes os clientes ficam enlouquecidos porque a gente não tem uma fórmula pronta, a gente não vende modelo de holding para todos os nossos clientes, porque a gente também acredita que os problemas são multidisciplinares, né? Tanto que a gente promove esse tipo de conversa, tá tudo interligado como esse organismo vivo. Então, acho que é bem interessante pensar como tem sinergia, né, dessas atuações. Muito, muito. Essa tua fala é importante. Assim, todas as empresas são organismos vivos e nós temos que tratá-la como um organismo vivo, que pulsa, né? Que tem fome, que tem sede, que precisa ser bem tratada, bem cuidada, né? E esse entendimento individual, esse trabalho individual, claro que para muitas coisas a gente trabalha processos, trabalha organizações, gestões, porque senão a gente também fica meio maluco, né? Senão também não tem braço para tudo, né? Mas existem questões que precisam ser trabalhadas no individual, que precisam ser tratadas individualmente, né? Claro que nem sempre a gente consegue, porque senão cada um, quando se fala de liderança e de relações líder e colaborador, né? Se eu for tratar cada colaborador de um jeito, isso também já vai gerar uma situação ali de ciúmes, vai gerar uma relação de protecionismo que a gente não quer, que muitas vezes acontece, né? Mas que é o que a gente não quer. A gente tem que ter uma base. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, a gente tem que ter uma base que nos norteia. Agora, com base nisso, bom, meu mínimo é esse, né? E agora, até onde eu chego? Eu chego só até aqui. Então, tu ter clareza sobre quais são os teus limites. E isso, através da liderança consciente, isso através do olhar, né, para si e para a sua liderança, também é uma forma de criar uma liderança consciente. Quais são os limites da minha liderança? Até aqui eu tolero. Ok, aqui é minha base, para baixo não, mas eu tolero só até aqui. E isso é fundamental. E isso é tratar individualidade dentro de um segmento
com um processo claro. Bacana. Fê, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Queria aproveitar e fazer uma última pergunta, assim, para quem Tá? ocupa um cargo de liderança e está buscando essa liderança mais consciente, qual que é o primeiro passo? Por onde começar? Pode me ligar. Perfeito. Me liga, pode me ligar. Aham. Na verdade, assim, as soluções seriam assim, para, observa, respira. Isso aí é ação, né? Mas para que tu saiba realmente fazer isso e com constância, porque não adianta agora tu ouviu aqui a live e a Fernanda disse para tu parar e respirar. Então hoje eu tô aqui no momento de estresse, vou parar e vou respirar. Mas amanhã eu já esqueci que eu tenho que fazer isso, não faço isso. Isso só funciona na constância. A dona Constância é a mais importante entre nós, né? Então isso só funciona quando eu coloco isso de forma disciplinada e constante. Então, o primeiro passo é procure alguém que te ajude com isso. Procure alguém que te ajude a te olhar com mais clareza, a te fazer parar, porque é difícil para a gente que vive num mundo acelerado e acorda com a cabeça já virada no TAS, né? Já dando voltas. Então, procure alguém que seja realmente especialista em usar essas ferramentas de meditação, autoconhecimento, yoga, de forma estratégica para a tua evolução, para o teu crescimento e principalmente para a tua performance. Não só para te relaxar, para te descontrair, não só para isso, mas alguém que realmente saiba canalizar isso de maneira estratégica para que tu seja realmente um líder estratégico e humano. Perfeito. Muito obrigada, obrigada pelo teu tempo, pela tua Imagina, participação. Eu acho adorei. essa temática ela é muito valiosa. Eu acho que nesse período de velocidade, de alta performance, a gente olhar para si, se conhecer, conhecer os nossos limites através de técnicas que estão aí, técnicas milenares e que tem professores, Sim, mentores que nos conduzem nesse caminho, é muito bacana. E a gente está falando não só de performance como líder, né, mas de performance como seres na humanos, vida, né? E claro, vai carregar isso para todos os nossos relacionamentos. com Muito certeza. obrigada. Muito Imagina, eu que agradeço. obrigada pela conversa. Adorei, muito obrigada pelo convite. Me convidem sempre que eu venho. Ah, vai ser um prazer. Obrigada. Boa semana, bom trabalho. Imagina, uma Muita ótima consciência semana, para bom trabalho para nós. vocês. Um beijo. Beijo, gente.